Sejam muito bem-vindos ao canal Paixão pela Ciência e ao mesmo tempo ao canal Ciências e Desenho. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula onde vamos poder resolver exame de admissão de Matemática, exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, Matemática 1 2022. É uma novidade, é um exame novo. Conforme vocês estão a ver, estou aqui com um grande masa, engenheiro mecânico Naldo Chikuma. Vai poder aqui dizer alguma coisa aqui no nosso vídeo. Esteja à vontade, meu masa. Você merece meu grande respeito. Esse aí, o engenheiro elétrico. Estou aqui com o Cota Jorge para fazer uma gravação vídeo de exame de matemática 1, isso que foi uma grande novidade conforme o meu colega Jorge referenciou. Então esperem tudo, espero que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações nos dois canais. Então vamos a isso. Não falha nada, convidem vizinhos, sobrinhos, namorados, convidem todo mundo porque a cena vai pegar fogo. Estivemos aqui hoje mesmo a trabalhar com um jeito estranho e pronto. Aproveitem e se inscrever, pessoal. Aproveitem. É nóis. Vamos. Temos a questão 1. O valor de módulo de menos raiz de 5 mais 2 corresponde à seguinte opção. Aqui vamos aplicar uma certa propriedade da soma dos módulos, né? Podemos fazer isto ficando com menos raiz de 5 dentro de módulo mais módulo de mais 2. Então, isso é o mesmo que ter isto. Podemos ter aqui raiz de 5 é um número negativo, no módulo do número negativo ou positivo, o número positivo, mais 2. Isso corresponde à alternativa A do nosso exame. Questão 2. Qual é a solução da equação módulo de 4 sobre x menos 2 igual a 2? É preciso recordar um pouco dos princípios disto, né? Então, podemos ter aqui como sendo 4 sobre x menos 1, isso deve ser igual a 2 e 4 sobre x menos 1 deve ser diferente de menos 2. Então temos essas duas partes, né? Pegando isso para lá, ficamos com 4 igual a 2x menos 2 e 4 diferente de menos 2x mais 2. Então, essa é uma troca simples, acredito que todo mundo domina isto. Então, ficamos com 2x igual a 6 e aqui ficamos com menos 2x diferente de 2. Então, aqui ficamos com x igual a 3 e x diferente de menos 1. E isso podemos encontrar na alternativa D do nosso exame. Número 3. Qual é o conjunto que representa a solução de módulo de x menos 2 maior ou igual a 3? Então, temos isto, vamos desembaraçar isso, ficando com x menos 2 maior ou igual a 3, ou, né, ficando aqui com x menos 2 menor ou igual a menos 3. Então, fica x maior ou igual a 5, ou x menor ou igual a menos 1. Então, isto podemos observar exatamente na alternativa A do nosso exame. Questão 4. Tendo em conta a relação menos módulo de x menor que x, é correto afirmar que, então, se formos observar todos os valores do R positivos, neste caso, se formos a colocar aqui o 1, né? O 1 positivo, módulo de 1 dá 1, menos 1 é menor que 1, então isso vai satisfazer. Então, para todo x maior que 0, isso vai se observar, isso podemos encontrar na alternativa D do nosso exame. Questão 5. Qual é o conjunto de soluções da equação módulo de x ao quadrado menos 4 módulo de x mais 3 menor ou igual a 0? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou condicionar esse módulo de x como sendo y. Fazendo isso, fico com y quadrado menos 4y menor ou igual a 3, né? Mas eu falho aqui, vou colocar aqui mais 3 menor ou igual a 0. Então, após condicionar isso, basta resolvermos esta equação quadrática, que é muito simples.
procurando números que, se multiplicarmos, né, vão nos dar 3 e somar vamos dar simétrico do B. Neste caso, temos aqui 3 e 1. Então, y1 será 1 e y2 será 3. Então, podemos aqui fazer uma representação na reta, né, em que temos aqui o valor do y e o valor do x. Então, ficamos com 1 e 3, né? Então, a parábola pode virar para cima, neste caso. Então, querem os valores onde a parábola é menor ou igual a 0. Então, essa parte de baixo, isso podemos ter 1 até 3. Isso podemos observar na alternativa C do nosso exame. Questão 6. Um jogador utiliza um dado não equilibrado com faces numeradas de 1 a 6. A probabilidade de obter 4 das faces é dada pela tabela abaixo. Qual é a probabilidade de obter um número par? Ok, se formos já observar nesta tabela, temos aqui esses dois números ímpares com a mesma probabilidade. Querem saber a probabilidade desses números pares e esses seguidos temos 0,15. Então, aqui vamos ficar com 0,1 vezes 2, que é esses 2 mais 0,15 vezes 2, mais 2 vezes o x igual a 1. É a probabilidade do complementar. Aqui fico com 0,2 mais 0,30 mais 2x igual a 1. Então, isso aqui fico com 2x igual a 1 menos 0,5. 2x fica igual a 0,5 e x fica igual a 0,25. Se x é 0,25, a probabilidade de sair números pares, vou ficar aqui com 0,25, que é a probabilidade de sair 2, mais 0,25, que é a probabilidade de sair o 6, mais 0,15. Então, isto aqui vai dar, vou escrever aqui a probabilidade de sair número par, né? Então, isto vai dar 0,5 mais 0,15. Então, a probabilidade de sair um número par vai ser igual a 0,65. Isso encontramos na alternativa E do nosso exame. 7 é uma questão de probabilidade, né? 7. A Inocência seleciona aleatoriamente uma variante de um trabalho individual a partir de 40 variantes diferentes, numeradas de 1 a 40. Qual é a probabilidade da variante da Inocência ser ímpar e menor que 12? Ok, vamos lá. Números ímpares. Nós podemos ter aqui, primeiro 1, 3, depois 3 temos 5, 7, 9, 11, 13, até por aí, sendo que o nosso universo é de 40. Então aqui está a se pedir exatamente qual é a probabilidade de se escolher um número ímpar menor que 12. Então isso quer dizer que temos que selecionar todos os ímpares menores que 12 e conjugarmos pela lei de Laplace. Podemos ter aqui menores que 12, então 13 é maior que 12, então não serve. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos ficar com 6 números. Então, se o nosso evento é 6, nós queremos a probabilidade de se verificar esse evento. Então vamos ter aqui a probabilidade de ser um número ímpar dada por 6 por 40, que é o nosso universo. Então isso simplificado por 2, podemos ter 3 sobre 20. E isso podemos encontrar na alternativa C do nosso exame.
Questão 8. Quantos jogos M de um campeonato de xadrez devem ser realizados num torneio de 20 pessoas e qual é a probabilidade de uma pessoa ser vencedora dessa prova? Então, estamos a dizer que o número de pessoas são 20. Então, sabemos que o xadrez só pode ser feito por um único par de 2 pessoas. Então, se isso acontece, então podemos ter aqui M, que é o número de jogos, né? Sendo combinação de N tomado P a P. Isso é muito simples. Combinação de N P a P, recordemos dessa fórmula, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, voltando um pouco à 12ª classe, ficamos aqui com 20 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, que é o nosso P, vezes, então fica aqui 20 menos 2, fica 18 fatorial. Então temos essa conta pequena, podemos simplificar, reduzindo para 18, fica 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 2, 2 fatorial dá 2, vezes 18 fatorial. Mata isso com isto, fica 20 dividido por 2, 10. Então M fica 10 vezes 19, fica 190 jogos. Então a probabilidade é muito simples. A probabilidade de se fazer o número de jogos, né? Vou escrever aqui probabilidade P, né? Será igual a 1 por 20. Isso podemos observar na alternativa B do nosso exame. Questão 10. A família do Carlos é formada por 5 pessoas, ele, sua esposa e 3 filhos. Indique o número de possibilidades dos membros da família se organizarem para tirar uma foto, sendo que o Carlos e a esposa pretendem ficar lado a lado. Então, se o Carlos e a esposa pretendem ficar lado a lado, então eles vão ser contados como uma única pessoa. Então, vão ficar com 4 ao invés de 5. Então, nosso N será 4. Então, se querem tirar as fotografias nesta dimensão, então vão ficar com permutação de 4, né? Isso sendo 4 fatorial. Então daqui vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Essa é a velha, né? Então permutação de 4, isso vai dar exatamente 24, podemos encontrar na alternativa D do nosso exame. Muito bem, a questão 11 diz o seguinte: o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento do binômio 2x menos 3 na quinta é igual a... Então, vamos desenvolver isto, né? Então, no desenvolvimento disto, vamos ter o primeiro desenvolvimento, né? Combinação de 5 tomado 0 a 0, em que os 2x vai ter expoente máximo 5 menos 3 elevado a 0. Então a diferença desses termos vai sendo nessa ordem: 2, a combinação de 5 tomado 1 a 1, 2x elevado a 4, né? Decresce aqui, menos 3 elevado a 2, a 1, né? No terceiro desenvolvimento, vamos ter combinação de 5 tomado 2 a 2, de 2x elevado a 3 menos 3 elevado a 2. No quarto desenvolvimento, vamos ter combinação de 5 tomado 3 a 3, 2x elevado a 2 menos 3 elevado a 3. Então é este termo que estamos à procura neste caso, porque temos aqui o expoente do x ao quadrado, desculpa. Então, calculando combinação de 5 tomado 3 a 3, combinação de 5 tomado 3 a 3 vai ser igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, reduzindo isso, vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. Isto com isto sai, então ficamos aqui com 10, né? Isso dá 10. Então, ficando aqui com esse 2 ao quadrado, fica na opção 2x ao quadrado, ficamos com 4x ao quadrado. Então, e na opção de menos 3 elevado a 3, isso dá menos 27. Então, temos esses termos
que são esses coeficientes que estamos à procura. Vamos pegar, multiplicar esses coeficientes, vamos ficar aqui com 4 vezes 10 vezes 27, negativo nesse caso, então todo o valor será negativo. Então, isto vamos ficar com o quê? Aqui vamos ficar com 27 vezes 4, né? Isso dá 28 sobre 2, aqui dá 8, 10, né? Ficamos com 108. Então, do produto do coeficiente de x ao quadrado, vamos ter exatamente o menos, né? 1080, multiplicando com esse 10. Então, isso podemos observar na alternativa E do nosso exame. Questão 12. A soma dos 3 primeiros elementos de uma certa linha do triângulo de Pascal é 121. Qual é o terceiro elemento da linha seguinte? Então, desenvolvendo o triângulo, vamos ficar aqui com 2, 3, 3, né? Depois aqui vamos ficar com 4, 6, 5, 10, 6, 15, né? 7, 21, 8, 28, 9, 36, 10, 45, 11, 55, 12, 46, 45, né? Ok. Isso vai dar 13, 78, 14, 91, 15, 105, 16, 120. Então, vamos fazer nossa análise nesta linha, né? Em que, se tomarmos esta linha anterior, vamos ter aqui exatamente, isso vai dar 120 mais 1 vai dar 121, e o terceiro elemento que está sendo pedido é exatamente 120. Isso encontramos na alternativa C do nosso exame. Qual dos seguintes conjuntos descreve o domínio da função de variável real f de x igual a raiz de 4 menos x sobre 2x menos 5 elevado a 2. Então temos aqui essa expressão. Nós sabemos que para o denominador, que é 2x menos 5 elevado a 2, deve ser diferente de 0. E para o numerador, que é raiz de 4 menos x, deve ser maior ou igual a 0. Essas são as condições para que essas expressões existam. Então, ficando aqui, vamos ficar com... desenvolvendo isso, vamos ficar com 4x ao quadrado menos 20x mais 25 igual a diferente de 0. Então ficamos com uma situação dessas em que muito bem nós sabemos resolver isto, né? Recorrendo à forma do Bhaskara, né? Vamos ficar aqui com delta igual a b ao quadrado, que dá 400 menos 4 vezes o valor de a, que é 4 vezes 25. Determinante vai ser 400 menos 400. Determinante será 0 neste caso. Se o determinante dá 0, temos uma única raiz, e a raiz x1 será igual a x2, né? Igual exatamente ao valor de b, que é positivo, conjugado, né? Que é menos b, sobre 4 vezes o valor de a, ou 2 vezes o valor de a, que é, vai nos dar 8, e isso exatamente simplificado por 4 dá 5 por 2. Então, essa é a solução desta equação, né? Que deve ser diferente de 0. Ao extrairmos aqui a nossa solução, x vai pertencer a todos os reais, né? Para este caso, diferente de 5 sobre 2 para o denominador. Então, para o numerador, vamos ficar aqui
com raiz 4 menos x, né, maior ou igual a 0, elevando tudo ao quadrado, retiramos a raiz, então x, neste caso, menos x será maior ou igual a menos 4, e x será menor ou igual a 4. No eixo real isso fica 4, números menores ou igual a 4 ficam à esquerda, bola pintada. Então ficamos com isto. A solução para este caso, x vai pertencer ao intervalo aberto de menos infinito até 4, intervalo fechado. Então, se formos analisar nas alternativas em que somos fornecidos aqui, não temos nenhuma solução que diz isto, porque conjugando isto podia ser aqui diferente de 5 sobre 2, né? Como segunda solução. Então nós não temos a alternativa correta para este exame, então portanto podemos recorrer para a alternativa B, que tem somente esta solução. Sejam f de x e g de x duas funções de variável real, tais que f de menos x igual a menos f de x e g de x igual a g de menos x, indique a opção errada. Então temos aqui as opções do número 14. A alternativa A diz que f de 0 é igual a 0. Se tem duas funções com essas características, em que f de 0 é igual a f de menos 0, isso é muito bem possível provar com uma função que é desta natureza, que é ímpar neste caso. Se a função em causa é x ao cubo, automaticamente f de 0 será igual a f de menos 0. Logo, essa condição vai provar para esta alternativa. Idem para esta segunda opção, né? Que g de 0 é igual a g de menos 0, e isso vai verificar. Automaticamente nós vamos ter a alternativa A como certa. E de antemão podemos ver na B, prosseguindo, que temos o f de x. O f de x define-se como sendo f de x igual a menos f de x. Essa condição é muito familiar e remete-nos a uma função ímpar. Também a linha B está correta. G de x é par. Então isso é a alternativa C. Então temos aqui g de 0 e g de menos 0. Essa é uma condição das funções ímpar, também está correto. Então temos aqui o gráfico de f de x é simétrico em relação ao eixo das abscissas. Então isso podemos verificar tendo, por exemplo, uma parábola, né? Tendo uma parábola dessa natureza, em que temos como zeros, menos 2 e 2, então vai fazendo isto. Automaticamente aqui vamos ter, por exemplo, menos 4 como ordenada na origem. Então, se é um gráfico dessa natureza, podemos analisar que em relação ao eixo y, o gráfico é simétrico, neste caso. Então, estamos a trabalhar com o g de x, ou seja, com o f de x. Aqui temos a função que é par. Vamos ter aqui x ao quadrado menos 4, né? Igual a 0. Então, essa função é par. É um exemplo que estou a dar aqui. Então, a alternativa D, que diz que o gráfico de f de x é simétrico em relação ao eixo x, não corresponde, né? Não corresponde porque nós sabemos muito bem que as funções ímpares são simétricas, sim, em relação ao eixo y. Isso é muito simples. Se temos uma função dessa configuração, né? Faz isto. É uma função cúbica. Então, em relação ao eixo x e y, podemos observar que em relação ao eixo, ou seja, a ordenada na origem, né? Em relação ao zero, ela é simétrica. Então, essa opção D ficará como a correta. Automaticamente o gráfico g de x é sim em relação ao eixo das ordenadas simétrica, que é o caso desta aqui, desta parábola, né? A parábola. Então, a alternativa C está correta e ficamos D como alternativa do nosso exame. Questão 16. Quais os valores que A deve assumir para que a função f de x, esta,
tenha duas raízes distintas, sendo que A pertence às reais. Então vamos calcular o determinante disto, né? Determinante vai ser igual ao B ao quadrado. B vai ficar aqui 2A menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é A, vezes o valor de C, que é A menos 1. Determinante vai ficar 4A ao quadrado menos 2 vezes 2A, né? Mais 4. Isso vai dar menos 4A, distribuindo, né? Ao quadrado mais 4 mais 4A. Determinante será igual a 4A ao quadrado menos 8A menos 4A ao quadrado mais 4A mais 4. Então determinante será igual, isto pode cancelar com isto, ficando com menos 8 mais 4 dá menos 4A mais 4. A condição para que tenha duas raízes distintas é preciso que o delta seja maior que zero, né? Determinante deve ser maior que zero. Então, se tudo isso aqui é determinante, vamos ficar com 4A negativo mais 4 deve ser maior que zero. Menos 4A deve ser maior que menos 4. A deve ser menor que 1. Então, multiplicamos por menos 1 aqui, inverso. Então, isso podemos observar na alternativa A do nosso exame. 15. A parábola cujo gráfico está representado na figura ao lado tem a equação. Então temos esta parábola, né, em que temos aqui o ponto menos 1 e 1 como sendo coordenada aí do vértice e ordenada na origem 0 e menos 3. Então pedem para determinar a expressão analítica. Para tal, primeiro tenho que identificar o meu x-vértice, né? X-vértice, que é este ponto daqui. X-vértice dá 1 e meu y-vértice dá menos 1. Um ponto em que temos aqui a coordenada P, né? O ponto P com as seguintes coordenadas 0 e menos 3, que é ordenada na origem. Então, tendo este ponto, é possível determinar se a expressão analítica, apesar de não termos os zeros da função, podemos ficar aqui com y igual a A multiplicado por x menos x vértice elevado a 2 mais y vértice. Ainda tenho essa expressão, então posso fazer a substituição, né? Em que o meu ponto x é este, o meu ponto y é menos 3. Então fico aqui com menos 3 igual a abrir parênteses, x menos xv, meu xv exatamente dá 1 elevado a 2 mais, né? Mais da fórmula yv é um ponto negativo, o yv dá menos 1, então fico aqui com menos 3 igual a, aqui ponto x não substitui, dá 0, né? Fica 0 menos 1, então fica aqui 0 menos 1 dá menos 1 elevado a 2 dá 1 positivo, então fico com a menos 1. Jogando o menos 1 para lá, fico com a igual a menos 3 mais 1. Então a será igual a menos 2. Então se A é negativo, isso reflete que a nossa parábola fica virada para baixo, conforme nós podemos observar, é o esperado. Então temos já o valor de A, podemos voltar na mesma expressão, mas colocada em função do x, em que temos aqui y em função de x, como sendo A, né? X menos 1 menos xv, desculpa, elevado a 2
mais YV. Então temos essa expressão, temos que substituir o valor de A, XV e YV. Então ficamos com Y de X igual a menos 2 X menos 1, neste caso elevado a 2, mais ou menos 1, né? Então essa será a nossa expressão analítica. Então, conforme eu analisei aqui as alternativas do nosso exame, dá a entender que o gráfico não está muito bem visível, mas para quem conseguir visualizar os dados corretos do gráfico, né, então poderia resolver essa questão segundo os mesmos passos. Então isso não vou dar a alternativa correta exatamente porque eu consegui verificar esses pontos, mas o gráfico não está visível no teste. Então vou passar para a questão seguinte. Questão 19. Considera as sucessões de termos gerais, essas aqui, né? Quais das sucessões são crescentes? Então temos aqui o n2 menos n menos 1 sobre 10. Se formos a colocar 1 aqui, ficamos com 1. Neste caso, fica 2 menos 1 menos 1 dá 0 sobre 10. E isso ficamos com 2. O 2 fica 2 menos, aqui fica 2 menos 1 dá 1 sobre 10. Isso dá 0,1. 2 menos 0,1 dá 1,9. O 3. Ficamos com 2 menos 3 menos 1 dá 2 sobre 10. Fica 2 menos 0,10 dá 1,8. Então ficamos com essa ordem de ideia. Dá a entender que isto está a decrescer. Se formos a verificar aqui, Vn, né? V1 fica menos 4 vezes 1 ao quadrado dá 1, fica menos 4 mais 9, isso vai dar 5. V2 fica menos 4 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 4 dá 16, mais 9, isso dá menos 7. V3. O V3 fica aqui, menos 4 vezes 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4 dá 36 negativo, mais 9, somado com 9, isso vai dar menos 27. O que dá a entender que também isto está a decrescer. Se temos aqui Wn, né, igual a 1 sobre 2n, ficamos com W1, fica 1 sobre 2 vezes 1, isso fica 1 sobre 2. Se temos W2, fica 1 sobre 2 vezes 2 dá 4. Temos aqui W3. W3 fica 1 sobre 2 vezes 3 dá 6. Então, o que acontece com os termos? Saímos de 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6. Significa que também está a decrescer. Logo, dá a entender que não temos a alternativa correta para esta questão. Então, ficamos com a alternativa E no nosso exame. Bom, número 17, qual é a função cujo gráfico está representado na figura ao lado? Então, o gráfico está aqui, né? Querem saber qual é a opção correta que refere exatamente às configurações desse gráfico, né? Então, temos aqui primeiro a definição de uma exponencial, né? Como é que ela se comporta. Sabemos que a exponencial de base maior que 1, né? Neste caso, corta o eixo do y. O que quer dizer que o gráfico vai variar nesse sentido, né? Que eu estou a definir aqui. Então, o gráfico vai fazendo isto, né? Porque corta o eixo do y. Então, estamos a assumir que quando a base for maior que 0, então ele será crescente. O que, para ser decrescente, neste caso, implicará com que a base seja menor que 0. Então, ele terá que fazer um movimento inverso, né? Vai fazendo isto. Então, aqui temos uma logarítmica em que a base A é maior que 0. Quando isso acontece, a base for maior que 0, a função será exatamente
crescente, né? Será crescente. Então, se a condição for menor do zero, será decrescente. Se nós pegarmos, por exemplo, essa aqui, podemos ver que corta o eixo do x. Então, o comportamento desse gráfico será neste sentido. Mas como o exercício nos propõe este sentido, implicará que a base, neste caso, seja menor que zero, né? Ou seja, será maior, irá obedecer exatamente essa condição, em que temos aqui a base sendo maior que zero e não sendo maior que 1, sendo inferior a 1. Então, essas condições, essas duas condições, ou esta condição, é que define exatamente o comportamento deste gráfico. Então, para tal, nós vamos ficar com a alternativa D do nosso exame. Questão 19. Considera as sucessões de termos gerais, essas aqui, né? Quais das sucessões são crescentes? Então, temos aqui o n2 menos n menos 1 sobre 10. Se formos a colocar 1 aqui, ficamos com 1. Neste caso, fica 2 menos 1 menos 1 dá 0 sobre 10. E isso ficamos com 2. O 2 fica 2 menos... Aqui fica 2 menos 1 dá 1 sobre 10. Isso dá 0,1. 2 menos 0,1 dá 1,9. O 3. Ficamos com 2 menos 3 menos 1 dá 2 sobre 10. Fica 2 menos 0,10 dá 1,8. Então ficamos com essa ordem de ideia. Dá a entender que isto está a decrescer. Se formos a verificar aqui, Vn, né? V1 fica menos 4 vezes 1 ao quadrado dá 1, fica menos 4 mais 9, isso vai dar 5. V2 fica menos 4 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 4 dá 16, mais 9, isso dá menos 7. V3. O V3 fica aqui, menos 4 vezes 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4 dá 36 negativo, mais 9, somado com 9, isso vai dar menos 27. O que dá a entender que também isto está a decrescer. Se temos aqui Wn, né, igual a 1 sobre 2n, ficamos com W1, fica 1 sobre 2 vezes 1, isso fica 1 sobre 2. Se temos W2, fica 1 sobre 2 vezes 2 dá 4. Temos aqui W3. W3 fica 1 sobre 2 vezes 3 dá 6. Então, o que acontece com os termos? Saímos de 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6. Significa que também está a decrescer. Logo, dá a entender que não temos a alternativa correta para esta questão. Então, ficamos com a alternativa E. Nosso exame.